Vocês vão começar a estudar agora a contagem dos prazos processuais. E quando a gente vai falar de contagem de prazos processuais, propriamente dito, a ideia básica é a seguinte. Quando eu sou intimado, eu tomo um susto. Esse dia do susto eu excluo. Então eu excluo o dia do susto e começo a contagem do prazo no dia imediatamente subsequente, desde que seja um dia útil. Então, tanto o dia do susto como o dia imediatamente subsequente devem ser dias úteis para que eu possa iniciar a contagem do meu prazo. O último dia do prazo também tem que ser um dia útil. Então, a sistemática que a gente sempre teve no processo é exatamente essa. Estou lá, numa quinta-feira, e recebo uma intimação. Tomei o susto. Como o susto pode ser 8 horas da manhã ou 7 horas da noite, aquele que recebeu 8 horas da manhã teria o dia inteiro para poder já começar a praticar o ato processual. Aquele que recebeu 7 horas da noite já perderia aquele dia. Para que isso não aconteça, a gente exclui o dia do susto. Então, o dia do susto, a gente exclui. E começa a contar no dia seguinte. Então, se eu recebi na quinta, eu começo a contar na sexta-feira o meu prazo processual. Então, a sexta-feira também tem que ser dia útil. E o último dia do prazo também tem que ser o dia útil. De modo, então, que se eu tomo um susto no sábado, o sábado não é dia de tomar susto, porque sábado não é dia útil. Então, neste caso, eu desloco o susto para segunda-feira, que é um dia útil. Segunda-feira é o dia da minha ciência. Tomei o susto na segunda, eu excluo a segunda-feira e começo a contar a partir da terça-feira. Como eu disse, a sistemática que a gente sempre utilizou para a contagem de prazos processuais sempre foi essa. Mas agora, depois, evidentemente, do CPC de 2015, nós passamos a ter uma mudança na contagem dos prazos processuais. E o artigo 219 do CPC veio e trouxe a chamada contagem dos prazos só em dias úteis. Então, antigamente, eu me preocupava só com o dia do susto, o dia do início e o dia do final dos prazos. Agora, nós vamos nos preocupar com todos os dias do prazo, uma vez que todos os dias deverão ser dias úteis a partir de agora. Tanto o dia do susto, como o dia do início e como os dias da contagem dos meus prazos processuais. Lá, então, com a chegada do CPC, se estabeleceu isso. E aí, o TST, já na época, veio disso. Olha, aqui nós não vamos aplicar o processo do trabalho, porque a gente tinha uma regra própria que dizia que os prazos eram contínuos e irreleváveis. No entanto, com a chegada da reforma trabalhista, o artigo 775 foi alterado. E a partir de agora, também no processo do trabalho, a gente só conta prazos em dias úteis. Os dias inúteis, quais são os dias inúteis? Os dias que não tem expediente forense. Então é sábado, domingo, feriado ou quando eu não tenho outro expediente forense. Esses dias aí são dias inúteis, não entram na contagem do prazo processual. Antes, eu iniciava, então lá o prazo na quinta disparava. Sexta, sábado, domingo, segunda, agora não mais. Conto lá então, posso contar a quinta, então se o susto foi na quarta, conto quinta, sexta, pulo sábado e domingo, conto segunda, terça e prossigo. Tá? Então, prestem bastante atenção para a sistemática. E um outro ponto antes da gente finalizar aqui. Quando eu falo em contagem de prazo em dias úteis, o processo civil, no artigo 219, parágrafo único, ele faz uma diferença. Já que ele diz que, olha, eu só aplico contagem de prazos em dias úteis quando eu falo de prazos processuais. Porque pode acontecer a gente ter dentro do própria sistemática do CPC prazo de direito material. E um deles que se discute, inclusive na doutrina, na jurisprudência, é o do artigo 523. Aquele que dá o prazo para a parte de 15 dias para ela pagar voluntariamente. Se ela não cumprir, aí aplica a multa de 10%. Este prazo aí, boa parte da doutrina, da jurisprudência, entende que é contado em dias corridos. Aqui no processo de trabalho não vai ter essa hipótese. Por quê? Porque o artigo 775 fala que todos os prazos, repito, todos os prazos do capítulo de processo serão contados em dias úteis.
Ele não diferencia se é prazo material ou prazo processual. De modo, então, que, inclusive, aquele prazo de 45 dias do artigo 883-A, que fala do protesto, lá, de colocar o nome dos devedores, lá no próprio Banco Nacional de Devedores, lá, 45 dias úteis. Então, todos os prazos que estão dentro do capítulo de processo do trabalho serão contados em dias úteis. 5 dias lá entre a notificação e a primeira audiência, dias úteis. 5 dias para apresentação da exceção de incompetência, dias úteis. Vou lá fazer, o juiz vai me dar um prazo em dias úteis. 8 dias para interpor recurso, 8 dias úteis. 45 dias para protestar, 45 dias úteis. Ok? Então aqui, com base no artigo 775 da CLT, prestem bastante atenção, que agora é tudo prazos em dias úteis.